Temos o prazer em convidar o presidente do Fórum Nacional INAI, do Instituto Nacional de Altos Estudos, o senhor João Paulo dos Reis Veloso, para suas palavras de boas-vindas. Bom dia a todos. Esta minha apresentação tem duas introduções. Para que essa visão do Nordeste 2030, que significa colocar o Nordeste ao nível da economia internacional, faça sentido, é preciso dar uma palavra sobre a forma como eu escandalizei os participantes ontem do Fórum Exame Nordeste, quando disse: não há um Nordeste, há 6 Nordestes. Isso que se chama de Nordeste e que não existe é uma economia grande, mas frágil. Representa um PIB que lhe assegura a 6ª colocação dentre os países americanos. Estados Unidos, restante do Brasil, México, Canadá, Argentina, depois Nordeste. Só que há uma grande fragilidade devido a fatores como seca, extensão do semiárido. Mas demos uma palavra sobre os 6 Nordestes. 1. Piauí, o Nordeste rico. 2. O eixo litorâneo. Centros urbanos, o Nordeste dos Cerrados Baianos. O Nordeste dos Novos Agrestes. O Nordeste do Novo Semiárido. Piauí, o Nordeste rico. Quem disse isto não fui eu, está aqui neste livro do Banco Mundial, e eu vou ler. Particularmente, em comparação com seus vizinhos da região Nordeste, o Piauí tem abundância de recursos naturais, água e terra, e assim vai. Disso nasceu este livro que eu fiz, e o Pai Landim deu uma colaboração especial, O Vale da Decisão. O Piauí é rico em grandes oportunidades. Na verdade, o Piauí é verde, ele não é isto que a gente considera Nordeste. O Vale da Decisão significa o Vale do Parnaíba, como nova rota de desenvolvimento no Brasil. Oportunidades da região Sudeste. São os cerrados do Piauí. A ideia é que eles significam a nova fronteira agrícola do país. Região meio norte é a área de Teresina, inúmeras oportunidades. Região do Delta do Parnaíba. É o Delta das Américas. O Delta do Parnaíba contém 83 ilhas. E algumas são paraísos ecológicos. Além disso, há uma grande oportunidade na área de indústria extrativa vegetal, principalmente carnaúba e babaçu, além de piscicultura, agricultura irrigada. Semiárido, mesmo o semiárido do Piauí, como tem essa riqueza, caju, cultura, apicultura, agricultura irrigada, por causa dos enormes reservatórios de água subterrânea, não precisa de chuva. Recursos minerais abundantes, ferro, níquel, calcário, mármore. E a Serra da Capivara, em que está o Museu do Homem das Américas. Eixo litorâneo, vocês veem aí, e veem também a Atlanticidade do Nordeste. Todas as capitais nordestinas, com exceção de Teresina, são atlânticas.
e a ideia é ter uma nova rodovia que duplique a rodovia existente, BR-101. E aí nós temos os polos urbanos, que são grandes centros industriais. Polo Urbano Industrial de Salvador, Polo Urbano Industrial do Recife, Polo Urbano Industrial de Fortaleza. Agricultura irrigada é o submédio e o médio São Francisco. Sucesso conhecido da agricultura irrigada, destacando-se o polo de Petrolina Juazeiro. É um círculo virtuoso, caracterizado pela introdução de novas culturas e técnicas de cultivo, viabilizadas pelas modernas tecnologias de irrigação e pelo investimento em infraestrutura. Isso levou o desenvolvimento da agroindústria, ao desenvolvimento da agroindústria e ao crescimento das cidades e setor de serviços. O Nordeste dos Cerrados Barraianos é a mesma coisa do Cerrado Piauiense, ancestralmente a ampliação da fronteira agrícola do Brasil, como nós sabemos. Nordeste do novo semiárido. Semiárido com água e semiárido com produção. Semiárido com água, essencialmente é a ideia de que o São Francisco leve água para os rios. Não existe um rio que tenha água este ano no semiárido nordestino, por causa da seca. Então, é preciso acabar com isso, e se acaba com isso, por essa... levando as águas do São Francisco e fazendo a revitalização do Rio São Francisco. Como vocês veem aí, abastecimento hídrico do semiárido e também um semiárido com produção, porque atualmente o semiárido é uma economia sem produção. As famílias lá vivem da expansão das despesas assistenciais e previdenciárias do governo federal e da febre de criação de municípios e expansão das despesas com funcionalismo. Então, a produção é zero. Busca de saídas. Nós temos de capacitar os pobres para obter, por meio de ocupação produtiva, geradora de renda, inserção econômica e inclusão social duradoura. E como símbolo da integração desses 6 Nordestes, a ferrovia transnordestina, que vocês veem aí, e que não está completa no nosso entender. Ela deve fazer também, não apenas a integração do semiárido, mas a ligação do semiárido com os cerrados baianos, por exemplo. É isso, essencialmente, a síntese do que foi dito para o médio prazo em relação aos Nordestes. Agora, nós podemos ver Estratégia de Desenvolvimento Nordeste 2030, a metamorfose do Nordeste. Vem primeiro a segunda introdução, que é isso aí. O povo vai às ruas. Para quê? A terra treme. Como entender o espírito moderno, o espírito que está por trás de tudo que nós vemos nas ruas? A sociedade brasileira está vivendo a maior mobilização de sua história. Tudo começou por convocações através de redes sociais e da mídia ninja. E a propósito de mobilidade urbana. Então, junho é o mês que não acabou, porque foi quando começaram as mobilizações,
e continuam. E com isso, o colapso da representação política e das estruturas do Estado. E houve excessos, vandalismo. Agora eu pergunto, por que não se faz uma agenda de reformas aproveitando a oportunidade? De que adianta ficar o povo nas ruas? Nós temos que dar consequências a isso, em termos de reforma. Primeiro, desenvolvimento humano. Transformar a educação para que a educação transforme o desenvolvimento brasileiro. A geração endógena do conhecimento se baseia principalmente no investimento em capital humano, que compreende educação de qualidade, universalização pelo menos até o ensino médio, e não é só educação na escola, é aprendizado em geral, são skills. Códigos da modernidade. Tem que haver capacidade de raciocinar, capacidade de comunicação, capacidade de tomar iniciativas, capacidade de criar, capacidade de capacitação em informática, em inglês, que são as línguas francas do século XXI, tal como o latim era a língua franca da Idade Média. E aprendizado para toda a vida. É a reciclagem, permanentemente. Para isso, nós temos de reformular o sistema educacional, temos de reformular o modelo financeiro das universidades públicas federais, e a escola do futuro já existe. Utilização maior do computador e da internet. Desafios da saúde e do saneamento. O objetivo deveria ser universalização dos serviços de saúde e universalização do saneamento. Para isso é que se criou essa história de SUS. Estamos longe disso na área de saúde, fatores mais graves de preocupação. Crescimento e envelhecimento da população. Com o aumento da população previsto de 10% até 2030, os idosos serão cerca de 40 milhões naquela altura, a população total da Argentina. Significado: maior incidência de câncer, diabetes, doenças cardíacas, pulmonares, depressão, além das doenças próprias da velhice. No novo cenário, o país terá dois desafios: continuar lidando com doenças tropicais e passar a, crescentemente, ter de enfrentar as doenças típicas de países desenvolvidos. E a realidade, somente cerca de 25% da população brasileira tem seguro-saúde. Os restantes 75% dependem do SUS. São 150 milhões de pessoas que responde mas, na realidade, o SUS só presta 45% dos serviços de saúde. Reforma política. Este é o maior problema do Brasil. O grande problema do Brasil, o maior problema do Brasil, não é econômico, é político. E a reforma política que aqui estamos propondo não é essa coisa de que se fala aí nos ambientes políticos de Brasília, de querer mudar a legislação eleitoral. Isso não vai resolver coisa nenhuma. A essência da reforma: nós precisamos ter 5 ou 6 partidos políticos, de um lado, com representatividade e autonomia, ou seja, não atrelados ao poder executivo, de outro, corresponsáveis pelo ajuste fiscal permanente, pela agenda de reformas e pela agenda de desenvolvimento econômico e social. Isso é que nós achamos que é a reforma política. E a suma das sumas: esta terra tem dono, e o dono é a sociedade.
É o que disse o Cepé de Araju em 1756, quando ele liderava a rebelião contra as invasões portuguesas e araguaias. Esta terra tem dono. Mas, por outro lado, o povo vai à rua. Entretanto, a rua não pode substituir as instituições. Temos de fazer as instituições funcionarem bem. Agora, podemos passar à parte essencial da nossa apresentação, depois de ter visto o médio prazo e todo esse problema surgido das manifestações de rua, os grandes impulsos para a metamorfose do Nordeste. É o Nordeste 2030. Primeiro impulso, transição para a economia do conhecimento. Fala-se muito em economia do conhecimento e pouca gente sabe o que é isso. Esse é o paradigma econômico dos novos tempos. No modelo de economia do conhecimento preparado pelo Fórum para o Brasil, existem duas dimensões. De um lado, é uma dimensão econômica, levar o conhecimento sob todas as formas, educação, principalmente educação superior, pesquisa e desenvolvimento, tecnologias genéricas, tecnologias específicas do setor, engenharia de produção, de produto, engenharia de processo, métodos modernos de gestão, design, logística, marca, a todos os setores da economia, inclusive a agricultura, mineração e serviços. Com isso, desaparecem ou tendem a desaparecer os setores primários. Todos os setores são setores de transformação, assim como existe a indústria de transformação. São os intangíveis, as aptidões modernas. E com isso as vantagens comparativas passam a ser criadas. Por outro lado, na dimensão econômico-social, vai se levar ao conhecimento a todos os segmentos da sociedade, inclusive os de renda baixa. É a ideia de eliminar as exclusões ou hiatos, inclusive a exclusão digital. Isso exige a transformação do Brasil em país de alto conteúdo de capital humano, interagindo com inovação e tecnologia. E define nova função para a empresa. E ainda a transformação do mundo da escola e da universidade. Segundo Toffler, as escolas hoje são um cemitério de ideias. Mas acrescentou, o Brasil pode queimar etapas, avançando para um novo modelo, já no mundo da economia do conhecimento. Temos, então, o conhecimento como principal componente da produtividade total dos fatores. É aquilo que resta após considerarmos o efeito de natureza, trabalho, capital. Segundo impulso, a inovação como chave do desenvolvimento moderno. Inovação é a estratégia global da empresa. Não é uma das estratégias da empresa, é a estratégia global. A empresa moderna vive em função da inovação. Ou inova ou morre. Muitos executivos temem arriscar. Perigoso é não arriscar. A falta de inovação leva ao declínio da empresa. Mas a inovação não é fenômeno linear. Não acontece só na empresa. Nós temos de fazer uma articulação, que os fatos demonstram é que o estímulo à formação de redes entre empresas, pesquisadores, centros de pesquisa e mesmo o governo
é que promove a espiral de inovação, a chamada hélice tríplice. Destacar a importância dos clusters, que são os aglomerados, e parques tecnológicos. O Brasil já tem 25 parques tecnológicos e 15 em instalação. Mas há um desafio: transformar a pequena empresa inovadora em arma secreta do Brasil, ou seja, fazer a universalização da inovação. Lembrando o que disse o Arthur Clarke: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Terceiro impulso, estamos concluindo: mobilização nacional pela competitividade, principalmente na área industrial. Principais dimensões. Colocação básica: necessidade de salto na infraestrutura e logística, criando corredores de exportação, que são voltados para o exterior, para as exportações, e corredores de transportes, que são voltados para o mercado interno. Formas principais: energia, opção pela energia elétrica, pré-sal como grande oportunidade, prioridade aos biocombustíveis, Brasil como grande produtor de petróleo e gás, inclusive gás de xisto, que está transformando os Estados Unidos na maior potência mundial na área de petróleo e gás. Revolução nos transportes coletivos. É a história da mobilidade. Nós estamos com 100 anos de atraso. Metrô. As grandes cidades do mundo construíram o seu metrô no início do século XX. Nós estamos no início do século XXI. Então, todas as grandes cidades brasileiras já deviam ter o seu metrô. E agora que algumas estão construindo. Então, transporte coletivo não é ônibus, é metrô, trem de subúrbio e VLT, veículo leve sobre trilhos, que é o bonde moderno. E Brasil na liderança dos veículos elétricos. O carro elétrico já devia ser uma realidade no Brasil. Estamos atrasados. Disseminação das concessões de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, mas com remuneração atrativa para o setor privado. Outra colocação essencial: importância de desenvolver uma estratégia nacional de acesso ao mercado de capitais. O mercado de capitais deve ser para a empresa fechada, para a empresa aberta, para a empresa grande, para a empresa pequena. Quarto impulso: domínio das tecnologias do século. E com isso concluímos. A tecnologia de informação e comunicações. O Fórum Nacional já fez um plano de desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicações. E o Porto Digital, no Recife, é um cluster de TICs, de tecnologia de informação e comunicações. E a biotecnologia é a base da biodiversidade. É impressionante. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. E não faz dessa biodiversidade a matéria-prima para a biotecnologia. Até na Caatinga existe uma enorme biodiversidade. Se nós começarmos a usar a biodiversidade, em particular a biodiversidade da Caatinga, nós vamos ter aquilo que o Glauber Rocha dizia: o sertão vira mar. Está aqui.
Deus e o diabo na terra do sol. O sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão. Muito obrigado.